Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. Na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Que a bondade e a misericórdia de Deus morem em nossos corações, na nossa vida, hoje e sempre. Amém. Deus é cuidadoso, Deus é atencioso, Deus é fiel. Deus é um pastor. Ele alimenta suas ovelhas com pastos verdes. Ele alimenta suas ovelhas com águas limpas, puras, tranquilas, e nada está faltando. O próprio Senhor guia e conduz as suas ovelhas para que nenhum perigo aconteça. Então, essas ovelhas são convidadas a sentar numa mesa, na presença dos seus adversários. E numa mesa que a gente não entende muito bem, ali essas ovelhas encontram conforto, ânimo e alegria, pois são um convidado de honra. E a bondade e a misericórdia de Deus certamente seguem para habitar plenamente na casa do Senhor. Que salmo que temos diante de nós, com inúmeras imagens que nos fazem pensar inicialmente no plano da salvação ou na salvação que Deus tem para conosco. Nos faz olhar com um pouco mais cuidado para esse Deus que é o nosso pastor, e também a gente consegue se enxergar, porque nós somos essas ovelhas aqui mencionadas. Certamente esse é um salmo que já deve ter entrado na meditação de vocês em algum momento da vida de vocês. Normalmente esse é um salmo, talvez é o salmo mais conhecido de todos, que eu creio que, se não todos, a grande maioria conhece de cor. Já falou com o nosso coração sobre diversas circunstâncias. Já nos deu consolo em tempos de aflição, já trouxe ânimo nos momentos de dificuldade, já enxugou as nossas lágrimas em tempo de choro e de dor, trazendo esperança da salvação. E é nesse salmo que hoje eu quero convidar para que a gente possa olhar novamente para ele. Não que a gente não conheça as suas palavras ou não conheça o seu significado, mas a gente precisa de novo e de novo ouvir esse bom pastor que fala para o nosso coração. E hoje o propósito é muito simples, é caminhar no salmo com 3 ênfases. A primeira é que Deus conhece as nossas necessidades. O bom pastor, ele conhece as nossas necessidades. O bom pastor está presente na nossa vida e o bom pastor nos conduz para viver na casa do Pai. Sobre esses 3 pontos eu gostaria de meditar com vocês. E por ser, talvez, o salmo mais conhecido de todos nós, e talvez muitos memorizaram, e assim como eu, em uma versão específica, eu quero trazer essa versão para nós, a versão Almeida atualizada, porque é talvez a versão que mais a gente conhece, que foi até lida hoje no nosso momento com o coral. O versículo 1 ao versículo 3 diz assim: o Senhor é o meu pastor. Vamos fazer junto? Vamos ver se a gente lembra, e se a gente falta uma palavra ou outra, não tem problema, que o Espírito Santo preenche essas lacunas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Quero meditar um pouco nessas poucas palavras aqui. De todos os nomes que a Escritura oferece ou fala sobre Deus e quem Ele é, Criador, Redentor, Santo, Rei, Protetor, enfim, Refúgio. Vocês não pararam para pensar que o termo pastor é muito singular, é muito único e é especial, para que a gente hoje, nesse domingo do Bom Pastor, a gente possa pensar um pouco mais, porque é nessa pequena expressão que a gente entende um pouco melhor quem é esse Deus e como Ele vem cuidar de cada um de nós. Talvez a palavra-chave nesses pequenos versículos, nesses poucos versículos, seja dependência. Não é à toa que inúmeros textos bíblicos, inúmeros autores bíblicos se utilizaram
dessa linguagem do pastor com as suas ovelhas, que era muito mais comum naquele contexto e naquele tempo do que talvez é no nosso tempo. Eu não sei se vocês tiveram já a experiência de ter cuidado com ovelhas, particularmente eu não tive, mas era um contexto em que era muito comum e essa imagem ela se tornou muito forte por algumas características. A ovelha é um animal que ela não consegue se alimentar sozinha. E ela também não consegue se proteger sozinha, porque ela não tem garras, ela não é independente. Na verdade, ela é frágil, ela é indefesa. E se ela se perde, ela não tem um senso de direção para voltar de novo ao aprisco. Se ela se perde mais ainda. E se não bastasse isso, se ela encontra um outro pastor, ela não reconhece a voz, porque é uma voz estranha, que para ela não faz sentido. Percebam, a gente poderia dar muitas outras características, mas essas são suficientes para demonstrar que essa imagem ela é muito forte, que a ovelha ela não é autossuficiente, mas uma ovelha é dependente. Sem o pastor, sem o bom pastor, também não há como nós sobrevivermos. Não há condições. E a gente ouviu no Evangelho de que esse bom pastor, ele não somente dá a sua vida às ovelhas, mas conhece as nossas necessidades e nos conduz para elas. Interessante que o Salmo, ele fala que esse pastor que cuida de nós, se preocupa, porque nós somos dependentes, nos leva a pastos verdejantes e águas tranquilas. São as necessidades mais básicas que a gente possa ter, que é o cuidado com a nossa vida, com o nosso sustento, com as coisas que estão ao nosso redor. Mas esse bom pastor não se limita a isso, ele também nos dá coisas mais profundas, como o descanso e a segurança. E aqui no meio de tudo isso que ele nos dá, ele traz uma frase um pouco forte para nós. Não sei se vocês já observaram, se já meditaram sobre elas. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vocês já pararam para pensar sobre essa expressão? Nada me faltará? Ela soa um pouco forte para nós. Será então que, como ovelhas, tudo aquilo que eu desejo, tudo aquilo que eu espero, tudo aquilo que eu imagino, Deus tenha que me dar? Porque Ele prometeu que nada vai nos faltar? Será que é desta forma que a gente lê esse texto? Mas a gente olha para a nossa vida e muita coisa nos falta. Falta sensibilidade, muitas vezes, de a gente entender o outro, falta o perdão, muitas vezes, nos relacionamentos. Falta, se a gente olhar só para a realidade de mães e filhos, se a gente for perceber isso, falta muita coisa também. Porque, às vezes, a gente refletiu algumas semanas atrás que a gente gostaria de aproveitar mais o tempo com os nossos filhos, né? E mãe tem um sentimento um pouco mais aguçado, parece que o tempo passa rápido demais e a gente, às vezes, não consegue aproveitar as fases desta vida, né? Às vezes falta tempo, porque a gente tenta, e as mulheres, as mães tentam equilibrar todos os pratos e às vezes ficam um pouco angustiadas ou se sentindo culpadas porque deixaram de fazer alguma coisa que deveriam fazer. Falta tempo. Às vezes pode faltar recursos, não aquelas coisas supérfluas, mas as coisas básicas que a gente gostaria de dar para os nossos filhos, que vocês, mães, gostariam de dar para os seus filhos, mas que às vezes falta. No orçamento familiar, na realidade, não tem condições de oferecer tudo aquilo que eu imagino, que eu gostaria, que eu esperava. Às vezes falta oportunidades, porque as mães gostariam de estar mais perto das suas filhas, ou os filhos perto das suas mães, mas moram distantes. Quantas mães hoje não estão aqui, mas os filhos estão? Falta. Às vezes é a própria separação do casal, onde agora os filhos também sentem a falta das mães no convívio diário das suas vidas. Às vezes é uma doença, é onde falta, às vezes, recurso para cuidar daquela pessoa, do seu filho, ou às vezes você tem um recurso, mas você não consegue encontrar dentro do sistema que está à tua disposição. Falta muita coisa, não falta? E olha que eu só mencionei algumas pequenas coisas que a gente poderia ficar o dia inteiro aqui falando sobre coisas que a gente pode perceber que nos falta na nossa perspectiva. Mas será que isso que Deus falou nesse versículo, que
nada vai nos faltar. O que Deus promete, e esse salmo vai reforçar de uma maneira muito convincente, que o que não nos falta é o cuidado do bom pastor no sofrimento. O que não falta é a voz desse bom pastor que conduz nos caminhos certos. O que não falta é o anúncio do perdão dos pecados que a gente recebe continuamente. O que não falta é a busca insistente desse pastor que vai ao encontro das suas ovelhas. O que não falta é força e esperança aos que estão machucados e perdidos. Isso não falta. Isso não falta. E é justamente por que a gente pode dizer isso? Justamente pelo versículo que diz: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Tem outras traduções que colocam renova as minhas forças. Essa palavra aqui, refrigera ou renova, ela tem um sentido de resgate, de retorno, de Deus vir e buscar. Depende de como a gente olha, a gente até pode perceber que Deus está nos incentivando para que a gente possa renovar as nossas forças, como um treinador faz com o seu time, motivando: olha, faça melhor, faça mais, faça de novo. Não, Deus não está pedindo para que a gente faça mais ou melhor. Deus está falando: eu faço isso por você. Não tem nada que dependa das nossas ações, mas é tudo daquilo que o bom pastor faz por mim e faz por você. Ele refrigera. Ele não apenas então cuida das coisas mais básicas, como o alimento, como descanso, como segurança, mas Ele também nos dá aquilo que, de fato, só Deus pode conceder, que é o refrigério da nossa alma, que é o perdão dos nossos pecados, que é uma nova vida. Tudo aqui é ação desse pastor e nós somos dependentes desse cuidado. Então, a promessa desse salmo, ela é de um pastor que cuida das suas ovelhas, assim como Deus cuida de nós. E Ele conhece as nossas necessidades muito mais do que nós mesmos. Ele olha para nós e sabe as coisas mais básicas, as coisas mais profundas. Ele sabe daquilo que a gente precisa para sobreviver, mas também sabe que a gente precisa de descanso, que a gente precisa de segurança, que a gente precisa do perdão. Para quê? Com qual objetivo? A fim de nós caminharmos nas veredas da justiça. Outras traduções colocam como caminhos, no nosso caminhar certo, no caminho do Senhor, em nome dEle. Então, Deus, Ele conhece as nossas necessidades e supre essas necessidades com a sua presença, justamente para que possamos caminhar naquilo que é o caminho do Senhor, naquilo que é a vereda da justiça. Então, diante de tudo isso, nós como ovelhas, a gente pergunta: mas será que eu posso confiar nesse pastor? Será que eu posso confiar a minha vida nas mãos desse pastor? Não só confiar para alguma coisa do dia a dia, mas confiar a minha vida eterna nas mãos do nosso bom pastor. E o Evangelho nos ajuda a pensar sobre isso, porque qual é a característica desse pastor que é colocado ali, ou dessa ovelha? A ovelha que ouve a voz desse pastor e reconhece, sabe que esse pastor não vai conduzir as suas ovelhas para a condenação ou para a perdição. Aquele que ouve a voz desse pastor e reconhece essa voz, sabe que esse pastor conduz para águas de descanso, para o alimento eterno e para a casa celestial. O versículo 4 e 5 continua dizendo assim, vamos falar junto? Então os primeiros 3 versículos, o Senhor conhece as nossas necessidades. Agora o versículo 4 e 5, ele vai bem fundo no nosso coração. Talvez palavras ou momentos vocês vão se lembrar agora. Vamos falar em conjunto? Ainda que eu ande por um vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão, o Teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Normalmente esse salmo ele é lido nessas circunstâncias, justamente por essa pequena frase, porque essa parte desse versículo, ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. É nesses momentos de maiores dores que já passamos, nesse vale escuro, e cada um tem um vale escuro diferente.
Vocês sabem que esse salmo está dizendo. E vocês sabem o momento que é diferente de cada um. Esse vale escuro como a morte, que esse momento de dor, de sofrimento, de aflição. Vocês sabem o que significa e sabem aquilo que o Salmo está nos levando a meditar. Mas por mais que a gente passe por esses momentos, temos então a promessa, não temeremos. Por quê? Como é que continua? A gente pode passar por o vale escuro como a morte. Não temam. Por quê? Porque tu estás comigo. Toda a poesia bíblica, especialmente os salmos, eles não só trabalham no sentido de conteúdo, mas a sua estrutura também é importante. Às vezes, nas traduções, a gente tem dificuldade em identificar isso, e tudo bem, não tem problema, mas alguns aspectos, especialmente esses textos que são muito conhecidos, o Salmo da semana passada, o 30, já nos ajudou, a estrutura nos ajudou, e de novo, tem uma mesma perspectiva. Tem um teólogo que tem uma ênfase no Antigo Testamento, o nome dele é Chad Bird, e ele fez eu pensar sobre algo nessa estrutura que eu nunca tinha visto antes. Ele fala que todo o Salmo tem 55 palavras no hebraico. É uma estrutura um pouco diferente. Ele fala assim, são 26 palavras, são 3 palavras no meio e outras 26 palavras. Mas não é aleatório essa estrutura que ele coloca. Essas 3 palavras no meio, em hebraico, é ki, atá e madi, que é, tu estás comigo. 26 palavras, tu estás comigo, 26 palavras. Esse bom pastor, que desde o Antigo Testamento tem reforçado para nós, eu estou com vocês, mas de uma maneira muito concreta, quando o Verbo se fez carne, habitou entre nós e falou, este é Emmanuel, Deus conosco. E agora, quando Jesus ressuscita, ele diz, eu estarei contigo todos os dias até o fim dos tempos. A presença do Senhor está conosco em todos os momentos. Mas por que isso é significativo? Talvez vocês já perceberam isso. Os primeiros 26 palavras se referem a um Deus na terceira pessoa. O Senhor Ele guia, Ele conduz. Percebam, está falando sobre alguma coisa. E está tudo certo, porque é maravilhoso. O Deus que faz todas essas coisas, que nos guia, que nos conduz. O pastor que promete que nada vai nos faltar. Nos leva a águas tranquilas. Então, Ele que faz todas essas coisas. Na terceira pessoa. E a gente sabe, e a própria linguagem, quando a gente usa a terceira pessoa, é um pouco longe da gente. Ele está lá. Mas aqui no meio tem uma transição. Tu estás comigo. Esse salmo faz com que a gente não olhe para Deus apenas como algo ou alguém na terceira pessoa, distante, mas esse pastor nos permite com que a gente possa dizer, tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado me consolam, ou seja, aqui é dito, em outras traduções, tu me diriges, tu me proteges, tu me recebes como um convidado de honra, enches o meu copo até derramar, a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. Conseguem perceber isso? Esse salmo nos permite refletir não apenas como um Deus distante, mas como um Deus que nos permite dizer, eu estou com você. Ou com que a gente possa dizer, tu estás comigo. É a mesma linguagem do salmo do Pai Nosso. E aqui a gente tem mães e tem pais. Eu brinco, eu comento assim que eu não... para mim é estranho se os meus filhos me chamarem pelo nome, apesar de ser algo especial. Você já consegue imaginar o filho de vocês chamando pelo nome intencionalmente, assim, de forma constante? Pode até chamar, mas não gera a intimidade. E quando é com intencionalidade, chamar de pai e chamar de mãe é algo diferente. Você pode ter o nome que quiser, mas se teu filho te chamar de pai e te chamar de mãe, porque é um só, e é você. Isso é diferente. Isso é significativo. E agora esse salmo, ele traz essa linguagem de que a gente pode se endereçar a Deus de uma forma muito íntima e muito pessoal. Um exemplo disso a gente está no dia das mães, e esse contexto é significativo. Imagina no dia de hoje,
A gente está depois nesse momento de refeição e vocês conversarem sobre esse Dia das Mães. Nossa, lá naquele país faz isso, olha como é importante o Dia das Mães, e falar sobre o Dia das Mães o dia inteiro. Se não tiver um abraço, se não tiver assim, mãe, eu te amo, mãe, como você é importante para mim, se não tiver essa intimidade colocada ali, como é que vai se soar o dia? Como uma informação. Foi o Dia das Mães, mas ele não tocou no meu coração, porque de fato a linguagem ela precisa acontecer, a linguagem ela é intencional. Eu preciso ouvir, vocês precisam ouvir. Olha, eu te amo, você é importante para mim. E esse aspecto é colocado aqui no Salmo. E quando a gente reflete sobre a relação que nós temos com Deus, também isso é importante. Porque às vezes a gente busca Deus, e esse contexto de mídias sociais que a gente vive nos ajuda, porque a gente tem muita informação sobre Deus. A gente ouve muito, e Deus ele se revela de maneiras muito intencionais sobre a sua natureza divina, quem Ele é. Mas se vocês observarem, Deus não está muito interessado em dar explicações sobre Ele. Não está muito interessado nisso. Mas a gente vai ver repetidas vezes, constantes vezes, Ele fala assim, não temas, eu estou contigo, não aflige o teu coração. Quando Deus ele fala dessa maneira, Ele está nos permitindo dizer, olha, esse não é um Deus apenas que a gente ouve sobre, mas é um Deus que se relaciona comigo, de uma maneira que a gente não consegue nem compreender. Isso é visto na própria pessoa de Jesus Cristo, que se fez carne e habitou entre nós. Agora, justamente essa metáfora ela muda, né? Porque tu estás comigo é a centralidade desse salmo, a presença de Deus, que a gente já viu desse pastor, quando fala que nada nos falta, é porque a sua presença nos conduz a todos esses momentos, e aqui é reforçado no meio do salmo, só que agora a gente muda a metáfora, a imagem ela muda. Agora Deus é um anfitrião que nos prepara na presença de adversários, mas a gente está num banquete. Não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, sempre me chamou a atenção, por que tem essa imagem que Deus nos faz sentar na frente dos nossos adversários, né? Mas Ele coloca um banquete. Daqui a pouco, daqui a algumas horas, vocês vão sentar à mesa, não vão? E se possível fazer, e é aquele momento bem especial, né? Quando a gente está junto com as pessoas que a gente ama, celebrando, por mais que seja de forma muito simples ou talvez um pouco mais elaborada, como isso é gostoso, como é gostoso estar com quem a gente ama. Isso acho que é um pedacinho do céu. Independente do tipo de alimento, como é bom estar juntos e como é bom cada refeição poder celebrar esse momento. Só que aqui a imagem é que Deus prepara uma mesa e coloca os nossos adversários na nossa frente. Parece que a gente está se preparando para uma batalha, né? Em outras traduções é o inimigo. Se fosse nessa perspectiva, talvez a gente teria que ter uma imagem de espada, de capacete, de armadura, mas ao invés disso, Ele nos surpreende com uma mesa cheia de alimentos, um banquete, óleo, copo transbordante de vinho. A maneira como Deus nos prepara para a batalha da fé, de longe não é o que imaginamos. A maneira como o pastor nos prepara e nos dá força para não cairmos na tentação, é através de um banquete, que Ele mesmo serve na mesa celestial. Temos a sua palavra sendo servida, temos a sua palavra sendo meditada, mas temos a palavra sendo recebida. Por que tudo isso? Porque Deus nos prepara de uma maneira diferente. Ele nos prepara com um banquete, Ele nos dá o melhor, Ele nos dá a sua presença, nos dá seu corpo e sangue, nos dá a sua vida, para que nós possamos então lidar com as tentações e com as dificuldades, não com medo, mas com esperança, porque Ele nos preparou aqui diante do altar. Mas tem um outro aspecto que esse texto também nos permite pensar. Sentar à mesa é algo muito íntimo. Não é qualquer pessoa que você coloca junto na tua mesa com os teus filhos. Não é qualquer pessoa. Mas aqui parece que a gente tem essa imagem daqueles que são os nossos adversários e a gente senta na mesa.
Já pensou você convidar até mesmo aquelas pessoas que são contrárias a você, ou que vocês às vezes têm pensamentos diversos, ou que de repente vocês tiveram rusgas no passado, e você chamar: vem cá, venha para a minha mesa, senta comigo, faça a melhor comida, dê o melhor vinho. Por quê? Porque essas diferenças, enquanto aqui estamos, não fazem sentido. Elas podem ser resolvidas no diálogo e no perdão. Porque essas coisas não podem nos separar do grande amor de Deus. Porque quando essas coisas horizontais nos fazem, nos separa daquilo que de fato é o principal, a gente está invertendo. E esse salmo nos faz olhar para uma vida transformadora, onde até mesmo a presença de Jesus ali no meio daquela refeição pode transformar relacionamentos que estão machucados, unidos nesse banquete celestial. Pensem sobre isso. Pensem sobre essa imagem que o Salmo nos concede. E o último versículo 6, vamos ler em conjunto, em memória. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Bondade e misericórdia. Tem um detalhe nesse versículo que me chamou a atenção. Diz aqui: bondade e misericórdia certamente me seguirão. Outras traduções ficarão comigo. E eu fui olhar justamente essa frase, essa expressão, me seguirão ou ficarão comigo. Ela pode também ser traduzida como persegue. Persegue. E eu fui olhar as outras vezes onde essa palavra aparece no Antigo Testamento, todas é um sentido de inimigos perseguindo o outro. E isso aqui me fez pensar nesse salmo de uma outra perspectiva. Deus, Ele não apenas segue a gente, ou fica conosco, mas Ele nos persegue. Não com a sua ira, mas com a sua bondade. Agora, vocês conseguem imaginar Deus indo ao teu encontro e perseguindo vocês com bondade e misericórdia? Deus conhece as nossas necessidades porque Ele está presente. Ele fala assim: olha, eu te permito com que você fala, tu estás comigo. Não como uma linguagem afastada, mas íntima. E agora, se você fugir de mim, eu vou te perseguir. Mas não com ira, mas com bondade e misericórdia. E aí, o que a gente faz? Se alegra, vive em gratidão e aguarda para viver na casa do nosso Pai. Mas por que esse salmo ele é tão especial para nós? Acho que teríamos inúmeras razões ou motivos para expressar essa alegria, essa gratidão ao lermos e meditarmos esse salmo, mas eu diria que tem uma razão que a gente nunca pode tirar do nosso coração, porque esse salmo, em toda a sua perspectiva, altura, profundidade, largura e comprimento, tudo fala sobre Jesus, porque Jesus é o bom pastor, que dá vida às suas ovelhas. Jesus é aquele que promete que nada vai nos faltar, porque Ele é o Emanuel, o Deus conosco, que vem habitar. Jesus é a água da vida, que quem beber dessa água nunca mais terá sede. Jesus é o pão da vida, que quem comer deste pão nunca mais terá fome. Jesus é aquele que caminha conosco nos vales da sombra da morte, porque unidos com Ele no batismo, nós também estamos unidos na sua ressurreição, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Jesus é aquele que prepara um banquete para nós, o seu corpo, o seu sangue. Ele não nos equipa para vencermos batalhas ou argumentos, Ele nos equipa para testemunharmos a sua presença na vida das pessoas que estão ao nosso redor. E Ele nos convida a fazer isso com bondade e misericórdia. E sabe, esse Jesus, Ele nos persegue com a sua bondade e misericórdia, para que um dia, esse lugar que Ele preparou para nós, a casa celestial, todos nós, possamos estar celebrando com anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste. Por que esse salmo é tão especial? Porque ele é sobre Jesus. O bom pastor conhece as nossas necessidades, o bom pastor Jesus está sempre presente nas nossas vidas. O bom pastor Jesus nos persegue com a sua bondade e nos conduz a viver eternamente na casa do Pai. Às vezes falta palavras quando estamos diante de situações, às vezes,
com angústia, com tristeza, ou situações que estão diante de nós. Se por acaso um dia faltar palavras para você, deixe o Salmo 23 falar para você, porque ele não fala só sobre uma situação, mas ele fala para a nossa vida. Que Deus abençoe a cada um de nós, que possa continuar nos conduzindo pelas veredas da justiça, para que um dia possamos celebrar com anjos e arcanjos, com a igreja triunfante e nós como igreja militante, aquela imagem que Apocalipse nos traduz e nos traduziu hoje. Porque um dia todas as lágrimas vão ser enxugadas e todos nós vamos estar em pé, cantando diante do Cordeiro, que Ele nos lavou e nos recebeu como filhos dele. Amém. Ficamos em pé. Que a graça e a misericórdia de Deus estejam com todos nós. E que nesse dia, onde olhamos para essa temática do bom pastor, possamos lembrar de Jesus, que é o Emanuel, Deus presente, sabe quem nós somos, conhece as nossas necessidades, cuida de nós e nos conduz para a casa do Pai. Amém. Podem sentar.